eu tenho pensado algumas coisas, e eu queria te convidar a deixar a sua Bíblia aberta, lá em Tiago capítulo 1, a gente vai ler do verso 1 até o verso 11, e a gente passa por algumas fases da vida, não sei se você já passou por alguma fase assim, mas eu já passei algumas vezes a fase na minha vida em que parece que nada dava certo, tudo que eu planejava parece que não andava conforme o que eu queria, tudo que tinha para dar errado, dava errado, inclusive às vezes a nossa saúde fica debilitada, né? Nossos sonhos parecem que não caminham, a nossa vida parece que não sai do lugar, a gente se vê numa situação, parece onde de fato a gente está sendo provado, né? Eu não sei vocês, mas eu não lido muito bem com os desafios, sou uma pessoa que gosta muito de viver as coisas da maneira que elas são, não gosto muito de mudança, porque isso muitas vezes gera em nós alguns desafios, né? E quando eu sou desafiado, eu me sinto desconfortável. Mas quando nós lemos a carta de Tiago, a gente vai ver que nós seremos desafiados a olhar para algumas questões da vida de uma maneira diferente, que não vai ser muito natural para nós às vezes. E esses primeiros versos vão falar um pouquinho sobre as provações. E o chamado que Deus tem para nós olharmos para essas provações de um ponto de vista diferente. Porque convenhamos, irmãos, quando a gente está passando por momentos difíceis nas nossas vidas, não sei vocês, mas alguns questionamentos nascem no meu coração, quando eu estou passando por momentos de imensa dificuldade. Primeiro por que comigo? Não sei se isso já passou pela sua cabeça, mas quando eu estou vivendo momentos difíceis na minha vida, na vida da minha família, na minha vida profissional, na minha jornada ministerial, nasce no meu coração o questionamento: por que, Deus? Por que isso está acontecendo comigo? Em algumas situações que são até mais pesadas, né, por assim dizer, a gente pode fazer o mesmo questionamento que os discípulos fizeram quando eles estavam com Jesus no barco, e eles estavam passando por um momento difícil, né, porque as ondas estavam muito grandes, o vento muito forte, Jesus dormindo na polpa do barco, né, e os discípulos desesperados, tão desesperados a ponto deles questionarem o Senhor, dizendo: mestre, não te importa que morramos? A gente passa por momentos da nossa vida em que a gente sabe que Deus tem o poder para nos salvar, que a gente sabe que Deus tem o poder para curar, que a gente sabe que Deus tem o poder para transformar a situação, mas às vezes no nosso coração pode nascer o pensamento de que Deus não se importa com a gente. Mestre, Senhor, você está vendo o que está passando comigo? Eu creio que o Senhor é poderoso o suficiente para transformar a situação, mas o Senhor não se importa comigo? Às vezes esses questionamentos nascem no nosso coração, mas Tiago vai nos convidar a olhar para essas provações agora de uma maneira diferente, e eu queria ler contigo do verso 1 até o verso 11. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos dispersas entre as nações. Saudações, meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem que falte a vocês coisa alguma. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levado e agitado pelo vento. Não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor, pois tem mente dividida e é instável em tudo o que faz. O irmão de condição humilde deve orgulhar-se quando estiver em elevada posição, e o rico deve orgulhar-se caso passe a viver em condição humilde, porque o rico passará como a flor do campo. Pois o sol se levanta, traz o calor e seca a planta. Cai então a sua flor, e a sua beleza é destruída. Da mesma forma, o rico murchará em meio aos seus afazeres. Amém? Nós sabemos que esse Tiago é o meu irmão de Jesus, né, uma pessoa prestigiada ali em Jerusalém, um líder proeminente daquela igreja que nascia, e um homem extremamente sábio. Alguns vão dizer até que Tiago, né, seria como Provérbios do Novo Testamento. Nós vamos encontrar
conselhos e direcionamentos que vão atingir a nossa vida prática cotidiana. Ele começa falando de provação, né? Depois ele fala um pouquinho da tentação, porque a tentação é diferente da provação. Vai falar um pouquinho sobre a língua, vai falar sobre como fazer negócios, né? São coisas que são da nossa vida prática. E é interessante a gente pensar em como Tiago começa a carta, né? Ele escreve: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. E eu acho interessante Tiago enfatizar isso, porque, como nós sabemos, né, ele era meio irmão de Jesus. Irmão, se tem uma coisa que a gente gosta de fazer, é de nos gabarmos das nossas posições, não é? Eu estava brincando esses dias lá na igreja, falando justamente sobre isso, porque eu estou lá na Life Shape, trabalhando junto com o pastor Heber, e juntamente com a gente tem o Pedro, que é o gerente da Life Shape. Pedro tem 3 filhos. Desses 3 filhos, nós fizemos um acampamento, né, para crianças. 2 dos filhos do Pedro foram participar desse acampamento. Lá nesse acampamento, gente, esses meninos mandaram umas 10 pessoas embora. Embora mesmo, que ele falava: você sabe quem é meu pai? Meu pai pode te mandar embora, então deixa eu fazer o que eu quero. E a gente acha engraçado, mas nós gostamos de nos gabar das nossas posições, né? Nós gostamos de nos gabar daquilo que nós conquistamos. Você sabe quem eu sou? Você sabe quem é meu pai, né? Principalmente, não é o meu caso, né? Mas essa galera que tem os pais muito ricos, né? Gosta de se gabar disso. E é interessante porque Tiago se coloca numa posição de humildade, porque ele podia falar dele como irmão de Jesus, só que ele começa enfatizando que ele é servo tanto de Deus como de Jesus Cristo. E se nós quisermos entender todos os aspectos da carta de Tiago, nós precisamos começar entendendo que precisa habitar em nós um coração humilde, um espírito humilde, entendendo quem nós somos diante de Deus, entendendo que Deus é soberano sobre todas as coisas, inclusive sobre as provações. Irmãos, a Bíblia é maravilhosa porque ela não nos isenta de uma vida cheia de dificuldades. A Bíblia nos mostra de diversas maneiras, do início ao fim, que nós vamos passar por dificuldades. Mas quando nós temos uma posição humilde diante de Deus, reconhecendo não só quem nós somos, mas quem Ele é, irmãos, nós triunfaremos nessa caminhada. E Tiago entende isso. Tiago se coloca numa posição de humildade. E ele está escrevendo para 12 tribos, né, dispersas. O cristianismo não vivia seus dias mais fáceis aqui nessa época, né? A gente está falando de um tempo onde não só os cristãos, né, mas uma fome atingia aquela região. Pessoas passavam por extrema pobreza, falta de alimento. E os cristãos, além disso, eles passavam por perseguição, por isso eles estavam dispersos, né? Separados. E Tiago escreve para essas pessoas que estão separadas, que estão passando por fome, que estão passando por dor, por sofrimento e por perseguição. Isso nos mostra que nós, como cristãos, não estamos imunes a problemas. Irmãos, eu vim aqui para trazer uma mensagem do céu para você. Você vai passar por muito problema nessa vida. A caminhada não vai ser fácil. Ouso dizer que nós vamos mais chorar do que nos alegrar. Todo dia, né, parece que é uma dificuldade diferente. Todo dia é uma dor, um sofrimento diferente, mas, irmãos, nós não estamos imunes a problemas. Nós vamos sofrer. E quando nós falamos de provação, e Tiago nos convida a olhar para a provação como motivo de grande alegria, o que mais é a provação senão o efeito de provar-se, né? É uma situação difícil que revela a qualidade da nossa fé. As provações, irmãos, diferentemente do que às vezes a gente acha, né? Elas vêm de Deus, diferentemente das tentações, né? As provações fazem parte da nossa caminhada, porque Deus envia ela a nós, para que a gente possa passar por um processo. Eu não sei vocês, mas eu também tenho muita dificuldade com processos. Eu sou uma pessoa extremamente imediatista. Costumo falar lá na igreja também que se alguém me falar assim: Marcos, você quer R$10 agora ou R$100 amanhã? Cara, eu ia ficar muito tentado a pegar os R$10 agora, porque eu gosto das coisas rápidas. Se não tiver processo, para mim é melhor ainda. Se eu chegar onde eu quero de maneira rápida, sem passar por todo o processo, melhor ainda. Mas a provação, irmãos,
produz em nós perseverança. E a perseverança, tendo ação completa em nós, tem um efeito pedagógico. Olha só que interessante. Tiago nos convida a olharmos para a nossa vida, para a nossa caminhada, com a perspectiva de humildade, em primeiro lugar. E em segundo lugar, entender que nós somos, como cristãos, nós passaremos por provações, por dificuldades, nós não estamos imunes a isso enquanto nós estivermos aqui. Que as provações são situações de fato difíceis, que vão testar ou revelar a qualidade da nossa fé. E que elas serão pedagógicas. Elas têm algo para nos ensinar. As provações vão gerar em nós maturidade e integridade. É interessante porque talvez aqueles discípulos, quando estavam ali no barco, passando por aquele momento, por aquela prova de fé, por assim dizer, talvez eles pudessem ter se sentido abandonados por Deus. E eu não sei você, mas eu confesso que eu já passei por algumas dificuldades na minha vida em que eu me senti abandonado por Deus. A gente passa por tamanha prova às vezes, que a gente começa a questionar onde que Deus está. Mas eu quero dizer para você essa noite que as provações não são prova do abandono de Deus. Não são resultado do abandono de Deus. Melhor dizendo, Pelo contrário, as provações são resultado do amor de Deus por nós. Eu lembro do pastor Heber uma vez conversando com a gente lá, e ele falou: meu irmão, você tem que ter muito cuidado se Deus não está te corrigindo, porque a correção é uma prova do amor de Deus por nós. Nós como pais, eu tenho uma filhinha que agora ao final do mês completa 4 anos, nós corrigimos porque nós amamos. Nós entendemos que a vida se faz em processos, querendo a gente ou não, e que nesse processo nós precisamos nos tornar em algum momento maduros, porque a vida não é fácil, e a gente tem que preparar os nossos filhos para eles alcançarem essa maturidade, porque a vida não é fácil, a vida adulta não é fácil. Uma menina lá da igreja estava brincando, conversando com a gente ontem. Ela estava com uma criança, ela já é adulta, casada, e ela brincando, falando: cara, ontem eu estava com a Elisa, filho do Sérgio, inclusive, Sérgio Cabral, e da Dágila. A gente estava com a Elisa, a filha deles, e ela tinha um balão, e o balão dela estourou, mas ela chorou tanto, porque o balão dela estourou. Aí a Júlia, lembrando dessa situação, falou: que quisera eu, meus problemas fossem um balão, meus problemas fossem só um balão. Os problemas da vida vão ser muito mais dolorosos, do que a perda de um balão para uma criança, e a gente vê que dói, tadinhos, os bichinhos choram. Lembro uma vez que a Emma também, minha filha, estava com um balão, com aquele gás, que ele fica voando, então você tem que deixar sempre preso. Ela deu mole e o balão voou. Gente, foi uns 2 dias para consolar a menina. Os sofrimentos que a gente vai passar são dolorosos, mas eles são pedagógicos, eles nos ensinam, eles geram em nós, ou têm que gerar, as provações têm que gerar em nós maturidade e integridade. E o que é maturidade? Maturidade é uma condição plena, O que é um fruto maduro? Não é aquele fruto que atingiu o seu desenvolvimento completo e está pronto ali para ser colhido, para ser consumido. Engraçado porque quando a gente olha para a maturidade bíblica, para o que a Bíblia nos ensina e fala para nós acerca de maturidade, ela vai estar muito ligada com o processo de santificação. E a santificação, é uma doutrina que vai falar sobre um processo de transformação de vida, um processo de mudança de mentalidade da minha e da sua. A nossa mentalidade antes, que era escrava do pecado, agora não é mais, por conta do que Cristo fez por nós na cruz. Então, se antes as provações, elas vinham e enchiam o nosso coração de dor, de medo, de engano, agora nós, que estamos nesse processo de nos tornarmos maduros e íntegros, vamos entender
a partir da nova mentalidade que Deus colocou sobre nós, que as provações são prova do amor de Deus para conosco. Sabe, irmão, santificação é uma renúncia por hábitos ruins, por vícios. E Tiago é legal porque é uma carta muito prática, né? Como a gente tem vivido a nossa fé? Convenhamos, irmãos, é muito fácil nós nos reunirmos aqui domingo após domingo, cantarmos músicas belas, orarmos, darmos os nossos dízimos e as nossas ofertas, mas nós não aplicarmos essa palavra no dia a dia. Os versos finais, a partir do verso 19, Tiago vai falar sobre isso, né? A palavra de Deus tem que criar raízes profundas nos nossos corações, a ponto de nossa vida ser totalmente transformada, a ponto da forma com que eu lido com as coisas da vida serem totalmente transformadas. Maturidade cristã é crescimento espiritual. Como tem andado a sua vida espiritual, né? Você tem desejado mais ou menos desfrutar da presença de Deus, da comunhão com o Pai? Na nossa vida nós temos caminhado ou andado no Espírito, nós temos cogitado as coisas do Espírito ou as coisas desse mundo. Porque a maturidade nos coloca nessa posição. Esse processo de santificação nos tira de um ponto A, né, e nos coloca num ponto B, ou nos leva para um ponto B, né? Você tem vivido esse processo no seu dia a dia? Porque senão, meus irmãos, talvez nós tenhamos um problema aqui. Se nós não professamos, se nós não vivemos aquilo que nós professamos, aquilo que nós cantamos, aquilo que nós ouvimos domingo após domingo na palavra do Senhor, ou durante as nossas devocionais, ou momentos diários com Deus, não sei como você chama, se nós não temos vivido isso, cara, nós temos um problema muito grande. Se nós não estamos nesse processo de santificação, se você não se encontra, não vê que você está nesse processo de transformação de hábitos, de vícios serem renunciados, de abandono do pecado, acredito que o convite que Deus tem para você essa noite é de transformação completa no seu coração. Porque a maturidade cristã é isso. Maturidade cristã também tem a ver com entendermos que nós somos peregrinos. É entender que nós estamos aqui de passagem. É entender que nós não somos daqui. Não sei vocês, mas eu confesso que de tempos em tempos, eu olho para o meu coração e eu vejo um coração tão apegado a esse mundo, tão apegado às coisas desse mundo, ao que esse mundo pode me oferecer. Mas, irmãos, nós não somos daqui. A Bíblia nos ensina que nós estamos aqui de passagem. Nós nos esquecemos, e hoje eu falei um pouco sobre isso lá na igreja, né? A palavra de Deus, ela vai nos ensinar algumas coisas, dentre elas, vai nos mostrar quais são as nossas recompensas se nós permanecermos firmes na palavra de Deus. E nós nos esquecemos porque, como igreja, a gente fala tão pouco disso, né? Eu estou a minha vida inteira na igreja, e poucas são as vezes que eu fui a um culto onde eu ouvi o pregador falar a respeito do Cristo, que tem preparado para nós um lugar, e que um dia vai voltar para nos buscar. Meus irmãos, o Senhor vai voltar para nos buscar. O Senhor tem preparado para mim e para você uma morada celestial, onde nós não precisaremos mais passar por provações, né? Onde nós não passaremos mais por dor, por sofrimento. Maturidade é entender isso. Integridade também, né? É aquilo que é inteiro, né? O que tá pleno também. E eu achei uma frase bem legal, e eu confesso que eu não anotei o nome do autor, não sei porquê. Mas a frase é o seguinte: integridade é a coragem de fazer o certo, a despeito das consequências e da inconveniência.
Nós permanecermos íntegros, irmãos, a palavra de Deus é nós não mudarmos o nosso posicionamento mesmo diante da dificuldade. Como você tem se comportado diante da dificuldade? Como você tem se comportado diante do sofrimento? E convenhamos, irmãos, às vezes a gente está disposto a abrir mão de princípios, para a gente poder alcançar coisas que vão agradar ao nosso coração. Às vezes nos nossos trabalhos, a gente está disposto a abrir mão da verdade, para que a gente possa talvez alcançar um cargo melhor, ou simplesmente para não ficar queimado com o chefe, né? A gente está disposto a viver um casamento cheio de infidelidades. A gente está disposto a ter o dinheiro como nosso Senhor, que conduz a nossa vida, todo o nosso pensar, todo o nosso sonhar. Integridade é fazer a coisa certa, não importa as consequências. Hoje, graças a Deus, né, nós vivemos num país onde a gente pode professar a nossa fé sem ter medo, né? Eu posso ir lá no Instagram ainda e postar uma foto de uma cruz e dizer que Jesus Cristo é o Senhor, que Ele me ama, que Ele morreu por mim. Nós podemos sair às ruas, né, e pregar o Evangelho sem medo de sermos presos. Nós sabemos que tem lugares que não são assim, né? Igrejas têm se reunido em países, em lugares praticamente inóspitos, para não serem encontrados. Mas integridade é fazer o certo, não importa a consequência. E esse é o caminho que Deus tem para nós. Sabe, irmãos, quando eu penso em provações, e no caminho que elas têm para nós, né, o processo que ela tem para nós, as provações geram perseverança, né? E essa perseverança, quando aprovada, né, ela nos torna maduros e íntegros, nos mostra que é possível, não só é possível, como o chamado de Deus para nós, é para nós o encontrarmos nas provações. É legal a gente olhar para esse contexto, legal assim, né? Olhar para esse contexto da igreja primitiva, né? Para quem Tiago escreve, que passava por aquele momento de dificuldade. E lembrar que nós não passamos por problemas sozinhos. Você não está sozinho no meio do seu sofrimento, no meio da sua dor, no meio da sua angústia, no meio da sua provação. A provação não pode ter o efeito em nós de nos gerar uma vida desencorajadora. Porque o mundo, irmãos, convenhamos, é desencorajador. Quando a gente olha para o mundo aí fora, e a forma com que as pessoas vivem a vida, né, a sua vida, nós somos completamente desencorajados. Salmo 66:10 diz que Deus nos prova e nos refina, como se refina a prata. 1 Pedro, capítulo 1, verso 7, diz que nós passamos por provações para que fique comprovado que a nossa fé é genuína. Nós precisamos olhar para as provações, irmãos, e o convite que Tiago faz a nós, e que Deus faz a mim e a você essa noite, diante das provações. Eu não sei quais provações você tem passado, mas é entender a provação como algo de Deus para a sua vida, para que você possa ser refinado, para que a sua fé fique comprovada para as pessoas que estão ao seu redor, que ela é genuína. Irmãos, é difícil, mas o que eu tenho aprendido é que eu preciso permitir que tempos difíceis possam me refinar. 2 Timóteo 3,12 vai falar: de fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. João 16,33
e esse todos nós conhecemos de cor, né? Eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo, porque eu venci o mundo. Irmãos, que nós possamos viver a nossa fé diante das provações. Que nós possamos encontrar Deus diante das provações. É interessante porque Tiago vem falando disso tudo, né? E depois ele vai falar sobre a sabedoria. Verso 5: se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera, e lhe será concedido. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. O Senhor, irmãos, coloca diante de nós a possibilidade de nós clamarmos a esse Deus que é soberano sobre todas as coisas, sobre todas as dificuldades também. E Ele coloca diante de nós a possibilidade de nós nos achegarmos a Ele clamando por sabedoria. Eu sei que tem situações da nossa vida que a gente pensa que elas são irreversíveis. Nós somos colocados diante de provações, diante de provas de fé, que nós não sabemos como agir. Nós não sabemos qual decisão tomar, mas nós temos um Senhor, irmãos, que é todo poderoso, que é Criador dos céus, da terra, de tudo que nela habita, que é Senhor soberano, e que nos concede essa liberdade de nos achegarmos a Ele, pedindo por sabedoria. Deus, através da sua graça comum, né, usa cristãos e não cristãos, né, para nos ajudarem nos nossos problemas de vida, né? Glória a Deus, porque Deus capacitou muitas pessoas, né, através da medicina, criarem remédios que podem nos ajudar, né, diante da nossa dor, diante do nosso sofrimento. E isso é de Deus, irmãos, glória a Deus por isso. E a gente deve, quando nós passamos por problemas físicos, né, saúde, nós devemos procurar médicos, nos consultar, fazer exames, tomar remédios que forem passados para nós. Mas parece que diante da dificuldade, a gente tenta resolver ela de todas as maneiras humanamente possíveis em primeiro lugar, para depois ir a Deus, buscar a Deus uma direção. A gente tenta resolver tudo pela força do nosso próprio braço, em primeiro lugar, né? E depois a gente busca a Deus em oração, pedindo por sabedoria, por direção. Sabe, mas me parece que nós invertemos um pouco a ordem de como as coisas são. Por que será que nós não vamos a Deus em primeiro lugar? Por que será que diante de momentos difíceis nós não recorremos a Deus em primeiro lugar? Pedindo a Ele sabedoria. E não simplesmente pedindo sabedoria, né? Mas é interessante isso aqui porque se nós pedimos sabedoria a Deus para nos capacitar diante de uma provação, diante de uma prova de fé, mas se nós pedimos mais ou menos com uma onda do mar, né, que é levada pelo vento, o Senhor diz que nós não alcançaremos no Senhor coisa alguma. Isso daqui explica muita coisa para mim. Explica diversos momentos da minha vida, em que eu recorri ao Senhor, diante de situações difíceis. Mas confesso que recorri com a fé mais ou menos. O chamado de Deus para a minha vida e para a sua, irmãos, é confiarmos no Senhor plenamente, é depositarmos a nossa esperança por completo nele, sabendo que Ele é suficiente, sabendo que a sabedoria provém dEle, sabendo que Ele é capaz de nos tirar de qualquer lugar, não importa o quão profundo esse lugar seja, Ele é capaz. Nós devemos pedir a Deus com fé. A inconstância é um problema, não só na nossa caminhada cristã, né, mas na nossa vida. Quantos de nós não somos inconstantes nos nossos estudos, né?
E não só nos nossos estudos bíblicos, não vou nem entrar nesse aspecto, mas nos nossos estudos profissionais. Quantos de nós, né, a gente que está aqui em Brasília, parece que é impedido a estudar para concurso público, né? Na nossa juventude, talvez, não começamos a estudar para passar num concurso, mas logo, logo a gente viu que não era bem o que a gente queria, ou estava tomando muito de mim, mais do que eu queria me doar, e deixamos aquilo pelo caminho. Quantos de nós não somos inconstantes nos nossos relacionamentos? Quantos de nós não são inconstantes no relacionamento com Deus? Se nós somos inconstantes, irmãos, a gente não pode esperar coisa alguma do Senhor. Não devemos ser inconstantes em meio a tudo isso, em meio às provações. Tem provações que são um pouco mais fáceis, né, que a gente passa de peito aberto, né, de nariz empinado, não, isso aqui eu dou conta. E tem outras, né, que a gente não, preciso realmente buscar a Deus em oração. Eu acho interessante a gente olhar para Tiago, e Tiago, né, irmãos, ele só dá paulada na gente, né, pelo menos eu me sinto quase que agredido quando eu leio Tiago, porque ele fala coisas que me desafiam a mudar o meu estilo de vida. E lembra lá do contexto, um pouco do contexto que esse povo está vivendo, um contexto de perseguição, muitos vivendo fome, pobreza extrema. É engraçado porque parece que Tiago não está nem um pouco preocupado com isso, né? Se fosse eu, né, eu ia, não, primeiro vamos resolver a fome desse pessoal, depois a gente fala essas coisas. Primeiro vamos ver como que a gente pode resolver esses problemas, como que a gente pode acabar com a perseguição, depois a gente fala dessas coisas. A língua, né? Tiago vai falar da língua lá no capítulo 3, e eu penso, gente, será que Tiago não tinha que resolver umas outras coisas primeiro, para depois falar disso? Como que Tiago vai ficar falando para o pessoal refrear a língua, né? Tomar cuidado com a língua, num momento tão delicado, né? Como que Tiago vem falar de termos alegria, encontrarmos por motivo de grande alegria a gente poder passar por uma provação quando pessoas estavam morrendo por professarem a fé em Cristo Jesus? Isso levanta alguns questionamentos no meu coração a respeito do que eu tenho focado na minha vida, né? A gente foca tanto nas coisas que são materiais. Eu não estou dizendo aqui que você tem que largar seu trabalho, que você não tem mais que se preparar, que você não tem que estudar, pelo contrário, você tem que fazer isso. Mas será que o nosso foco não está só nessas coisas? Glória a Deus, né? Porque a gente tem vivido um tempo onde as pessoas, pelo menos, têm falado mais sobre o cuidado do corpo, né? Nós temos que cuidar do nosso corpo. Mas será que a gente não tem focado demais nisso? E temos nos esquecido de viver o que Deus nos convida a viver? Sabe aquele texto que você conhece de buscar as coisas de Deus em primeiro lugar, e essas coisas serão acrescentadas, que a gente sabe de cabo a rabo? Por que será que a gente não vive isso na nossa vida cotidiana, né? As coisas de Deus estão sempre como, se der tempo, né, a gente faz. E essa vida inconstante, irmãos, vai nos levar para um lugar difícil, para um lugar de sofrimento. Lembra daqueles discípulos, do texto que eu mencionei aqui, que estavam passando por um momento de provação ali no mar com Jesus, e Jesus descansando, né? Dormindo. E o questionamento deles foi: mestre, não te importa que morramos? É interessante porque ao desenrolar da história, né, nós vemos que Jesus acorda, né, meio bravo com a inconstância da fé, talvez, daqueles discípulos, resolve a situação, né, e depois disso tudo, a pergunta dos discípulos, não é mais: Senhor, mestre, não te importa que morramos? Agora é: quem é esse que até o vento e o mar obedecem? Quem é esse
diante das provações, que nós possamos entender quem é o Cristo que nós servimos. Que diante das inconstâncias da nossa vida e da nossa caminhada de fé, nós possamos nos lembrar quem é esse que nós servimos. Quem é esse Jesus a quem nós servimos. Que diante das provações, né, que devem produzir em nós perseverança, e perseverar não é fácil. Que diante de tudo isso, quando a gente estiver, irmãos, querendo desistir, e a gente vai querer desistir em alguns momentos, quando nós estivermos dispostos a abrir mão de tudo que a gente acredita, que nós possamos nos lembrar quem é esse a quem nós servimos. Quem é esse Deus a quem eu e você servimos, que até o vento e o mar o obedecem. Não se esqueça quem é o Senhor diante da sua provação. Não se esqueça do que esse Senhor já fez por você naquela cruz. Não se esqueça do que esse Cristo tem feito por você. Nós gostamos muito daquilo que é extraordinário, né? Mas nós nos esquecemos. Se nós estamos aqui hoje, no domingo à noite, é porque o Senhor permitiu que nós estivéssemos. Se nós acordamos essa manhã, foi porque as misericórdias do Senhor se renovaram sobre a minha vida e sobre a sua vida. Esse é o Deus a quem nós servimos. E que diante das provações que nos fazem passar por esse processo, que vão nos levar à maturidade e à integridade, que vão gerar em nós transformação, que dispõe para nós um lugar onde nós possamos nos colocar diante de Deus e pedir a Ele sabedoria, entendendo que as coisas do mundo vão passar, sejamos nós ricos ou pobres, nós possamos encontrar em Jesus quem Ele é e qual o tamanho do seu poder. Amém?